Luiz Araújo ganha confiança do Tite, vai ser titular contra a equipe do Atlético Paranaense. Marco Antônio aparece no Maracanã e aumenta o burburinho de transferências para o Clube de Regatas do Flamengo. 280 milhões. É isso que o rubro-negro pode receber pela venda do atacante Lohan. E mais uma vez o Carlinhos está fora e você vai entender tudo com a gente. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Você que está chegando comigo, deixe seu like, inscreva-se. É muito importante pra gente, é muito importante para o nosso crescimento, porque eu tô chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado na tarde, na noite, né? Desse sábado. Como é que tá o seu final de semana? Então deixe seu like, inscreva-se e vem com a gente ficar extremamente bem informado. Meus amigos, vamos falar aqui sobre o Carlinhos. O Carlinhos que foi contratado ao Nova Iguaçu pelo excelente campeonato estadual que ele fez com a camisa do Nova Iguaçu. Jogou algumas partidas do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, entrou em outros jogos, mas tem muito tempo que ele sequer é relacionado. E aí chamou a atenção, a gente procurou saber, buscou informações e o Carlinhos está se preparando fisicamente. Questões psicológicas também têm afastado o Carlinhos do futebol, né, do jogo aí, enfim, para ser relacionado. A comissão técnica julgou que o atleta não está preparado fisicamente, psicologicamente para voltar aos gramados. Foi constatado sim que o jogador ele estava abaixo fisicamente dos demais companheiros aí de Flamengo e no decorrer da sua preparação ele acabou perdendo a mãe dele. Para quem não lembra, né, a mãe dele acabou falecendo. O Carlinhos que se afastou até mesmo do futebol para poder tratar da mãe dele, que acabou nessa estadia, né, dele aí no Flamengo, ela acabou falecendo nas últimas semanas. O Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil e também não estava inscrito, né, para Libertadores, só poderia jogar o Campeonato Brasileiro, mas nem o Campeonato Brasileiro ele tem jogado. Isso tem chamado a atenção da torcida do Flamengo, e num jogo importante, né, quando o Flamengo está cheio de desfalques, ele seria importante pelo menos estar no banco de reservas. Outra coisa que eu quero falar, com a presença do Neymar no Maracanã, uma outra presença acabou sendo ofuscada. Marco Antônio. O jogador da Lazio, meus amigos, ele estava presente no Maracanã, estava encapuzado ali, né? Mas o nosso amigo, o jornalista Gabriel Orfon, acabou flagrando o jogador e aí o atleta não quis falar, não falou ali com a imprensa, mas além do Neymar, na partida no último jogo, né, contra a equipe do Grêmio, Marco Antônio também se fez presente nas arquibancadas do Maracanã. Ele que é especulado aí no Flamengo, não é de hoje. Essa informação do interesse do Flamengo no Marco Antônio foi trazida primeiramente pelo companheiro Bruno Castanha, lá do canal Bruno Castanha, e ele estava no Maracanã, né? Estava junto lá com a sua família, estava solto, estava sorridente, feliz, sendo que a presença do Neymar acabou ofuscando essa presença do Marco Antônio, tá bom? O Flamengo tem interesse no atleta, ainda não fez nenhum tipo de proposta oficial, mas é verídico. E o jogador foi no Maracanã, né? Já mostrando que ele tem aí um carinho aí pelo Flamengo, ao Maracanã. Ele foi ver ali aonde que ele pode se apresentar, né, num futuro breve. O Marco Antônio, que é um bom jogador, é um bom atleta. A Lazio contratou ele a peso de ouro, ele foi emprestado, jogou pela Lazio muito pouco, mas jogou. Acho que seria bastante útil aqui no Flamengo, tá bom? O Flamengo tem várias competições aí para jogar e o Marco Antônio surge como uma possibilidade, né? Outro também que o Flamengo está monitorando, como sempre está monitorando, é a situação do Wallace. O Flamengo também está vendo se dessa vez consegue trazer o jogador que quase veio para o Flamengo na última janela de transferências. Sobre Luiz Araújo chegou da MLS, foi contratado por um valor relativamente bom, ganha um salário acima de R$1 milhão, é um salário relativamente bom também. E ele chegou para ser titular na sede do Everton Ribeiro, acabou não sendo titular absoluto como todo mundo imaginava. Ele é contestado, sim, por parte da torcida do Flamengo. Ele é um jogador muito voluntarioso, muito veloz, tem uma finalização muito boa, mas as tomadas de decisão dele muitas das vezes irritou a torcida rubro-negra e ele não caiu nas graças no primeiro momento, não caiu nas graças da comissão técnica do Tite, que ficou buscando soluções para a ponta direita. Pediu reforços, né? Depois tentou ali colocar o Gerson, tentou o De La Cruz e, enfim, acabou se acertando com o De La Cruz de segundo volante e o Gerson ali jogando pelo lado de direito, mas diferentemente do Luiz Araújo, que vai mais por fora, o Gerson ele joga um pouco mais por dentro. Sendo que na última partida, a entrada do Luiz Araújo, meus amigos,
depois de uma contusão do próprio Gerson, ela mudou o panorama do jogo. Isso porque, diferentemente do que ele vem jogando, que é muito por fora, ele jogou um pouco mais por dentro e fez os 2 gols da vitória rubro-negra. Ele, além de fazer muito bem a transição defensiva, ofensivamente, ele ajudou demais o rubro-negro carioca e agora vai ser titular contra a equipe do Atlético Paranaense em Curitiba. A grande questão do Luiz Araújo, mais uma vez eu bato aqui na tecla, o grande problema é justamente esse. Ele joga um jogo muito bem, até mesmo acima da média, né, fora da curva, e no outro jogo ele erra coisas bobas, básicas. E isso, às vezes, irrita a torcida do Flamengo, porque ele não consegue ter uma sequência de bons jogos. Então, assim, nessa fase de Copa América, onde o Flamengo está com muitos desfalques, vamos ver se o Luiz Araújo ele consegue se firmar, né, no time titular do Flamengo e ter um jogo de fogo, né? Ter um teste de fogo, Luiz Araújo, que é esse jogo contra a equipe do Atlético Paranaense fora de casa, na grama sintética. Enfim, um jogo complicado e difícil. O Atlético sempre costuma complicar a vida do Flamengo jogando em casa e o Luiz Araújo vai ser titular, tá bom? Outra coisa que eu quero falar é sobre o Lohan. Vem chamando a atenção do mundo do futebol e não é de hoje. Tem muita gente falando, não, porque o Real Madrid vai vir aqui para ver o Lohan. O Real Madrid já olha o Lohan há muito tempo. Ninguém vai pagar 280 milhões por 1 ou 2 jogos que está vendo no profissional. Os times europeus já olham e monitoram o Lohan, não é de hoje. Assim como fizeram com o Paquetá, assim como já fizeram com o Vinícius Júnior. Então não se engane, porque o Real Madrid está olhando, hein? O Real Madrid vai mandar um emissário para cá. O Real Madrid vai mandar alguém para ficar... Não, já está olhando há muito tempo, desde a base, porque na base ele já era tido como uma grande promessa, campeão pela seleção sub-17, enfim, mas agora no profissional a visibilidade ela simplesmente triplica, né? Então aqueles clubes europeus que estavam monitorando ele desde a base, no sub-17 e no sub-20, agora tem uma concorrência a mais, porque ele tá sendo visto pelo mundo do futebol. E o Flamengo almeja ganhar com uma possível transferência do Lohan a bagatela de 280 milhões de reais, meus amigos. 280 milhões de reais. Menos que isso, o Flamengo não pretende vender. Cara, é um aporte financeiro com uma venda de uma grande joia espetacular. Espetacular. E o Flamengo, ao longo dos últimos anos, veio se reajustando, veio se readequando financeiramente, justamente com revelações e compras de vendas, né, de atletas que vieram da base, como o Vinícius Júnior, Paquetá, o próprio Renier. Enfim, e diferentemente do Fluminense, né, que ao invés de dar moral para os jogadores que vêm da base ali para poder fazer uma venda espetacular, acaba trazendo aí jogadores para o seu time master, né, está se enrolando aí no Campeonato Brasileiro. Mas agora, meus amigos, o Lohan tendo essa sequência, principalmente com as ausências do Arrascaeta e do De La Cruz, os olhos do Real Madrid têm brilhado e o Flamengo pode sim, a curto prazo, receber uma proposta extremamente alta, milionária, para que o Lohan possa se mudar do Flamengo para a equipe espanhola. Então você está jogando demais o Lohan. Os próximos jogos vão ser cruciais para o amadurecimento também, para a gente entender como é que vai ser essa sequência do Lohan. Evidentemente a torcida não pode cobrar dele que ele resolva os problemas na ausência do Arrascaeta e do De La Cruz, mas ele já está dando sinais aí que ele vai ser muito útil e que nesse momento de muitos desfalques ele vai dar conta do recado, tá bom? Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se, é muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento, sempre chegando com o mundo de informações aqui na S1 Live. Baixe o aplicativo, faça parte do nosso clube de vantagens e ganhe prêmios toda semana. Um forte abraço, bom sábado, saudações, tamo junto, valeu!